da Central da Toca, hein, lá do Samuel Venâncio. O Cruzeiro negocia a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians e que pertencem ao Al Nassr, da Arábia Saudita. Tá aí na tela aí, ó. Cruzeiro tenta a contratação de Wesley, ex-Corinthians, atacante de 21 anos, que esteve emprestado à Real Sociedade da Espanha e pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita. Valuzeiro! Ô Elton, é um jogador destro que gosta de jogar pela ponta esquerda, né? Então, assim, ontem até, notícia do Central da Toca, do Samuel Venâncio, do Thiago Matar, eu falei com vocês que imaginava que o Arthur Jorge pudesse ir ao mercado, o Cruzeiro pudesse ir ao mercado, pensando numa reposição, pensando num jogador para chegar no lugar do Christian, com mais características de ponta do que necessariamente um jogador de meio campo, pela forma que eu imagino querer montar este Cruzeiro no segundo semestre, o Arthur Jorge. E já no dia seguinte, eu acho que se a gente não tem uma resposta definitiva, é uma sinalização de que o Cruzeiro pode, de fato, estar inclinado a fazer esse caminho que ontem eu falava aqui nos donos da bola. O Wesley, um jogador muito jovem, muito veloz, muito rápido, um jogador que ainda não é um jogador, digamos, consolidado, saiu do Corinthians vendido por 20 milhões de dólares ou euros, agora eu não lembro bem a moeda. Foi um investimento importante do clube árabe e o Cruzeiro está em negociação, como trouxe a informação, por esse jogador. Repito, jogador muito forte, muito veloz. É, sim, um jogador que, caso o Cruzeiro consiga fazer a contratação, seria nesse formato de um jogador de uma aposta para conseguir tirar ganho técnico deste atleta e depois lá na frente, quem sabe, vendê-lo. Mas, sobretudo, eu quero me apegar aqui à característica desse jogador. De muita velocidade, pelo lado esquerdo do campo, destro. Então, por que eu estou falando de característica? Tá aí para mim os sinais, as pistas de como pretende montar o Cruzeiro no segundo semestre o Arthur Jorge estão bem claras, Elton Novaes. Luiz. Cara, o valor estava até confirmando aqui, foram 20 milhões de dólares, viu? A época, 110 milhões de reais na cotação da época. Cara, eu gosto do Wesley, assim, sendo muito honesto, não acompanhei no futebol árabe, nem na Real Sociedade, onde ele esteve emprestado nos últimos meses, mas eu lembro dele no Corinthians. No Corinthians é um jovem jogador que surgiu com muito potencial, um cara do um para um, né, do drible, que vai para cima mesmo, com muita velocidade, muita força. Acho que até a parte física talvez sobressaia mais que a parte técnica no Wesley. É um cara que realmente, pelo tamanho ali, impressiona a força na arrancada. Acho uma boa contratação, se o Cruzeiro conseguir confirmar. É um nome que me agrada, acho que pode agregar muito ao time do Arthur Jorge e ao sistema de jogo dele. O Gabriel separou uns números pra gente, tem fácil aí, o chefe André, tá na mão? Coloca aí pra gente no telão aí, ó, vamos ver esses números. O Wesley, 21 anos, né, jovem, pelo Al Nassr, 40 jogos, 16 como titulares, 5 gols, 4 assistências. Pela Real Sociedade, 5 jogos, 1 como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Breno Galante, você chegou a acompanhar jogo de perto do Wesley, né? Você que acompanha o Atlético há tanto tempo, possivelmente você cobriu ou na Arena, ou no Mineirão, ou também na própria Arena do Corinthians. Cara, é um bom jogador. Eu acho que, mais uma vez, o Cruzeiro está mostrando a ambição, né? De quem está querendo reforçar o time, buscando aí disputar uma Libertadores, tentando jogar de igual para igual com o Flamengo e com os demais adversários. Agora, a única situação que eu fico assim ainda, vou dizer, incomodado, não só com o Atlético como com o Cruzeiro, é porque eu não vejo ninguém falar de volante. Impressionante, né? É mais uma posição, ok, o Christian está saindo, o Valu colocou muito bem essa questão, mas eu não vejo nenhuma movimentação, nenhuma especulação falando sobre a questão do volante. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem uma necessidade extrema de ter um volante, principalmente para o jogo contra o Flamengo. As contratações no mercado do Cruzeiro, para mim, estão sendo assertivas, a questão da lateral, a questão do PEC, que para mim vai chegar e vai crescer muito. Quando a gente olha essa situação, eu vejo vai crescer muito mais a competitividade, a busca pela titularidade. O Arthur Jorge vai ter mais opções aí, principalmente na questão agora dessa questão do ataque. O Sinisterra, o jogo que ele fez no sábado, me deixou com uma boa impressão.
impressão de que ele pode sim, né, causar aí para o torcedor do Cruzeiro muitas alegrias, e aí você chega agora, Peck, se vier o Wesley, você tem mais opções ali para frente. Agora, eu ainda fico com essa questão aí do meio de campo, que eu fico só pensando, porque eu vou falar uma coisa do Atlético, o tempo está passando, faltam 14 dias aí para os jogos, e nenhum tipo de especulação, ou apareceu alguma e eu não vi? Não, Breno, até então, nenhuma informação de todas as pessoas, de todos os setoristas que cobrem o Cruzeiro, até então, nada deu conta de que o Cruzeiro fez uma proposta, apenas aquelas questões, né, de sondagem, apenas isso, mas ainda o Cruzeiro no mercado, eu entendo o que você fala, entendo também que é uma situação emergencial, essa situação do Cruzeiro trazer um camisa 5 para mim, de alto nível, né, até para ser alguém para disputar a vaga com o Romero ou ser uma opção ao Romero. Hoje a opção é o Matheus Henrique, que é um jogador que ainda nessa função de camisa 5 não conseguiu ser aquele jogador que o torcedor e o próprio jogo diga que não, aqui tem um substituto, confiável para o Lucas Romero. Mas esse movimento vai na esteira da saída do Christian, até ficando essa emergência até do camisa 5 ainda a ser resolvida. Ô Thiago, esses números aqui que a gente está mostrando são os números dele, essa presença dele aí na Real Sociedade. Esses números te preocupam ou fazem parte mesmo quando um jovem vai para o futebol europeu? Ele é muito novo, né, o time? Muito novo mesmo, assim. O que me tranquiliza em relação ao Wesley é que na entrevista coletiva que o Arthur Jorge concede depois do jogo contra o Defensor, ele fala que tudo ali no Cruzeiro, em qualquer contratação, passa por ele. Então eu imagino que seja com o aval do próprio Arthur Jorge. Vou dar um exemplo. O Arthur Jorge, quando ele estava no Al Rayyan, ele queria o Peck. E ele pediu lá no Al Rayyan. O Al Rayyan foi atrás por causa do Arthur Jorge. E aí aconteceu também, naquele momento, de o Brian Rodrigues, que é o uruguaio, Sim. que esteve na situação com o Cruzeiro aqui, foi oferecido algumas vezes e tal. Acho que ano passado, né? Esse ano também. Para essa janela agora. E nesse período, o Arthur também pediu a contratação do Brian lá no Al Rayyan. E aqui no Cruzeiro ele ignorou, ele disse que não queria. Então hoje o Cruzeiro, o departamento de futebol, as decisões em relação às contratações, elas passam muito pelo treinador. Direciona. Você pode falar que ele dá a direção, Exato. Thiago. Não há nada de errado em verdade assim, em você falar isso. E nós estamos falando de um técnico... Vai na direção de onde ele aponta. E nós estamos falando de um técnico que a gente, pelo menos na minha concepção, entende muito futebol. Sim. Eu tenho gostado muito do trabalho dele no Cruzeiro. Eu gostei do trabalho no Botafogo, gosto do trabalho dele no Cruzeiro, e ele me parece um cara preparado para assumir uma função como essa, que não é só de um treinador, é quase de um manager também, como diria. E o Wesley tá em qual liga? Tá na Arábia Saudita. Al Nassr jogava contra o time dele? Jogava na liga então, lá. Não que ele conheça apenas os... Sim, Estou falando sim. que aí para mim ele sabe mais a fundo ainda do Exato. que exato, entendeu? Porque ele conviveu ali. Porque a gente mostra os números da Real Sociedade, que é o último clube dele agora, que não está sendo aproveitado, mas o Arthur Jorge tem a visão do que ele viveu lá. Contra a equipe dele. E é o que a gente fala, né, Valor? É o campo. É o tá ali cheirando a grama, sentindo os movimentos. Eu acho que até essa passagem na Europa, ele também acompanha, cara. O Arthur me parece ser um cara extremamente estudioso. Ninguém está assim. dizendo que vai explodir o Peck e que vai explodir o Wesley caso venha. Mas realmente falar assim, não teve a chancela. Repito, a gente não sabe o que vão virar esses jogadores. Mas o conhecer, como eles não vieram assim... Ao Léo. Isso, de grila, sabe? Não, foi todo um estudo de caso. E o que o Breno fala também, Valor, é muito importante, do corpo que o elenco do Cruzeiro vai ganhando. Ganha corpo. Já tem os nomes que estão se sobressaindo, que estão se destacando, e está chegando jogadores que geram um encorpamento da equipe. Saúde física. Isso, que a gente está vendo muito na Copa. É o Peck de um lado, é o Wesley do outro. A gente cria competitividade demais do grupo. A expectativa não aumenta quando o técnico direciona? Lógico, pô. Porque pra mim aumenta. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Pra mim aumenta muito quando fala assim, o Arthur Jorge chegou e falou, eu quero o Peck, eu quero o Wesley. Dentro do que o Cruzeiro podia, né? Lógico que eu gosto.
É lógico que se o Arthur Era pudesse o Messi que tinha o Ronaldo, pô. tem como trazer o Almada e o Luiz Henrique, aliás, o Almada era surpreendente. Cara, como é que você acha que fica o Arrojo agora na hora que ele fica agora? Agora, numa situação dessa de lesão. Pô, eu tenho que voltar rápido, cara. Isso. Senão, se eu não voltar rápido, olha aí. Como é que fica? O sapo pula, só tá chegando porque o cara ele quer, aí, porque ele ó, precisa, eu vou né, ficar sem Breno? espaço, Porque vamos pensar as pontas do Cruzeiro, né? Caso o Wesley venha, já tem o Sinisterra, já tem o Arroio, teria o Wesley, teria o Peck, e dos jovens tem o Kenji, que também faz essa o função. Leles apareceu o sábado Leles no apareceu amistoso. Marquinhos, Bruno o Rodrigues. Marquinhos, Sim, não, estamos falando. Tô falando todos, né? O Wanderson, Chico da Costa e Matheus Cunha, tem informação também trazida pelo Central da Toca, pelo Samuel Venâncio. São jogadores que o Cruzeiro vai tentar negociar nessa janela de transferências. Só reforça os Lembrando jogadores, que eles não estiveram Matheus Cunha, Isso. o goleiro, Wanderson e Chico da Costa. São jogadores, repito, informação do Samuel Venâncio, que o Cruzeiro vai tentar negociá-los nessa janela. O técnico Arthur Jorge. Cabia o Marquinhos aí também. O valor até tinha colocado na rádio aqui que ele não falou. Eu tentei fazer igual. Você lembra do programa Tentação do Silvio Santos? Aqui tá o Chico da Costa, o Marquinhos está aqui, ó. Eu gostaria que o Marquinhos viesse aqui pro lado do Matheus Cunha, do Chico da Costa e do Wanderson. Eu gostaria, Breno. Então, é porque o Valor falou isso na rádio. Fala, pessoal. Finalizamos aqui mais um vídeo do canal. Agradeço a todos aí que acompanham o vídeo até aqui, tá bom? Peço o seu like antes de sair do vídeo, por você que curtiu aí o vídeo. Dá essa força aí pra gente. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo, cruzeirense. Tá no lugar certo. Se inscreva no canal, fica o meu convite. Ative o seu sininho de notificação para tu não perder nada e também peça o seu like, já pega o embalo aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa o seu like, é muito importante pro nosso trabalho, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias, de domingo a domingo para vocês, apenas do Cruzeiro, tá bom? Esse canal aqui é exclusivamente do Cruzeiro, tá bom? Cruzeirão mais lindo do mundo é este canal, sejam muito bem-vindos, tá bom? Se o YouTube te indicou um amigo, ele fez certo e faça o mesmo. Convide amigos para vir para esse canal, que esse canal traz notícia todos os dias, tá bom? Compartilhe, assim você ajuda demais o canal. Fiquem à vontade para deixar sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês também ajuda demais aqui o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Assim que surgir notícia, a gente volta. Valeu!